meu povo lindo! Bem-vindos ao nosso canal de alfabetização. Eu sou a professora Rosália Ribeiro. E o que temos para hoje? Temos o conteúdo diversos falares regionais, diferenças e semelhanças de sentido de palavras e expressões ligadas a aspectos culturais. Quais são nossos objetivos? Identificar os diversos falares regionais, adequando-os às situações comunicativas. Resumindo, meus amores, nós vamos falar dos sotaques brasileiros, do jeito que cada povo da sua região fala. É isso mesmo. Cada um de nós tem um jeito específico de falar, tem palavras que usa, tem sotaques diferentes. E hoje nós vamos aprender que nós temos que respeitar cada uma das diversidades das nossas regiões. Comecemos primeiramente dando um zoom no nosso conteúdo. Vamos ler juntinhos. Se você está acompanhando aí, o que você faz? Tira print, salva aí a live, tá bom? Olha o tanto de joia aí, ó. Beijo, 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 beijo. Os sotaques brasileiros e expressões regionais. Regionais porque vem de regiões. Quais são as nossas regiões? As regiões brasileiras. Nós temos 5 regiões brasileiras. O Brasil é formado por 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, divididos em 5 regiões. Então, quer dizer que aqui no nosso Brasil, toda essa área do nosso Brasil mede 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Gente, é terra pra encardir, é terra pra caramba. Todas essas expressões que eu estou falando são expressões regionais. Terra pra encardir significa o quê? Muita terra. Terra pra caramba significa o quê? Muita terra também. É terra que não acaba mais. Também significa muita terra. Então, essas são expressões regionais. Depende de cada uma dessas regiões que nós vamos conhecer cada uma delas agora, beleza? Essa região aqui em verde é a região norte. É a região onde nós ainda temos índios. Gente, acredita que nunca se relacionaram com humanos como nós, com pessoas como nós que vivem em comunidade. Vocês acreditam? Até hoje, aqui na região norte, especificamente aqui no Amazonas, existem índios que nunca tiveram contato com gente como nós. Eles não sabem o que é um celular, eles não sabem o que é internet, eles não sabem o que é um livro, eles não sabem escrever, eles não falam a nossa língua, nunca viram na vida uma televisão, um rádio, um notebook, não sabem o que é um lápis de cor ou um caderno. Mas isso faz deles menos que a gente? Não. São pessoas diferentes. Eles são exatamente como os primeiros habitantes aqui do nosso país. Lembra? Quando o pessoal chegou aqui, ó, e descobriu o Brasil, por que descobriu entre aspas? Porque o Brasil não estava encoberto.
já morava gente aqui no Brasil. Então ele não estava abandonado, ele já tinha dono, né? Eram os índios. Então, uma pequenina parte desses índios que moravam aqui ainda permanecem por aqui na região norte, tá bom? E a nossa região norte, infelizmente, principalmente por aqui pelo Amazonas, é o pessoal que ainda não conseguiu sair da zona vermelha do Covid, gente. Também eles foram muito afetados no início, vocês lembram disso, né? A pandemia começou a pegar fogo mesmo, foi por aqui pela região norte. Então, por aqui ainda não conseguiram ficar de acordo com os índices aí de quem está estudando como anda a nossa pandemia do Covid. Eles não conseguiram ficar nem no amarelo e nem no azul. Eles ainda estão no vermelho, mas com as nossas orações, muito pedido a Deus, todo mundo vai se recuperar, todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo vai se recuperar dessa pandemia, é ou não é? Então aqui, meus amores, em verde, nós temos a nossa região norte. A nossa região norte, ela é formada pelo Tocantins, pelo Pará, pelo Amapá, por Roraima, por Amazonas, por Acre e por Rondônia. Quando eu era pequena lá em Barbacena, meus amores, Rondônia e Roraima não eram considerados estados, eles eram chamados de territórios. Então se falava que o Brasil tinha Paraná estados, um Distrito Federal e tinha 2 territórios, Roraima e Rondônia. É sim. Depois de muito tempo, Roraima e Rondônia deixaram de ser territórios e passaram a ser simplesmente estados. Teve muita coisa, meus amores, que aconteceu no Brasil, né? Que vocês vão estudar ou já estudaram antes dessa divisão que nós estamos vendo aqui. Nem sempre o Tocantins fez parte da região norte. Houve uma briga ferrenha, gente, para que o Tocantins fizesse parte da região centro-oeste. E aí fica aqui, fica lá, fica aqui, fica lá, fica aqui, fica lá, e acabou ficando na região norte. Nós temos aqui em vermelho a região que tem mais estados, muito embora esses estados sejam menores. É a região Nordeste, formada por 9 estados. Vamos conferir se são 9 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aqui na região centro-oeste, nós temos apenas 3 estados. É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Por se chamar Mato Grosso e Mato Grosso, tá na cara que um dia foram um Mato Grosso só, não é? Mas isso é outra história. Então, nós temos Mato Grosso do Sul e Goiás. Dentro do Goiás, nós temos um quadradinho onde eu moro, chamado Distrito Federal, onde fica a nossa capital. O que é capital? Capital é a cidade mais importante de um país. É lá que fica o governante do país. E aqui, ó, cada um desses estados tem uma capital. É nessas cidades chamadas capitais que fica o governante do estado, tá? Mas isso aqui também é assunto para outra aula, tá bom? Então, nós temos aqui a região sudeste, formada por 1, 2, 3, 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
São Paulo. Vocês sabiam que a capital do Brasil já foi aqui no Rio de Janeiro? Já foi aqui, e por causa de um carinha que foi presidente da República chamado Juscelino Kubitschek, ela deixou de ser aqui no Rio de Janeiro e veio parar aqui no centro do Brasil, bem na região centro-oeste. E daí que tem esse quadradinho aqui chamado Distrito Federal, que não é a capital. É um quadradinho que dentro dele está a capital do Brasil, chamada de Brasília. Se alguém falar que o Distrito Federal é a capital do Brasil, está errado. Aqui nós temos um quadradinho cheio de cidades, chamados de cidades satélites, que isso é para outra aula, tá? E no centro das cidades satélites tem um aviãozinho, que é o formato de Brasília. Brasília é a capital do Brasil, ela tem formato de avião. Beleza? E aqui a nossa quinta região é a região sul, formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com as meteorologias, aqui, ó, na região sul, ainda está fazendo frio e no restante aqui do nosso país está um calor de lascar. Eita, tia, o que é um calor de lascar? Muito bem, boa pergunta. Um calor de lascar é uma expressão regional. Regional de onde? Do Nordeste. Os nordestinos falam, é um calor da moléstia, é um calor de lascar, um calor da peste. Isso quer dizer, é um calor muito forte, insuportável. Mas nós não vamos ficar nas nossas expressões regionais só aqui no blá blá blá, não. Nós vamos mais a fundo, vamos mudar de página. Mas aí, antes de nós falarmos das nossas expressões, nós temos de falar dos nossos sotaques. Professora, o que é um sotaque? Muito bem, o que é um sotaque? Vocês já repararam que a tia Rosália, ela fala de uma maneira diferente. Diferente como? Ela tem um jeito assim meio arretado de falar. O que é arretado? É um jeito assim meio despachado demais. Isso é porque a tia Rosália tem um sotaque nordestino. Mas, tia, quem inventou esse negócio que aqui no nosso Brasil tem que ter um jeito diferente de falar? Ah, vamos saber de onde é que veio esse babado forte aí da gente falar diferente? Por que que um fala carne, porta, e o outro fala carne, porta, arrégua, esconjuro, e o outro fala oxente, e o outro fala bate? Por quê? Por que todo mundo não fala igual? Porque tem essas diferenças. De onde vieram essas diferenças? A gente sabe, estudando a história, que essas coisas não vieram do nada. Elas vieram de algum lugar. Então, vamos entender lendo o texto que a tia Rosália copiou da internet. No final, vou dar a fonte para vocês imprimirem, se quiserem, tá bom? Ou copiarem do caderno da tia, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, vamos lá. O nosso Brasil, ele é formado por 25 estados e um Distrito Federal. A capital do Brasil, Brasília, é onde ficam os governantes do país, o presidente e vice-presidente. São mais de 200 milhões de habitantes e apenas
um idioma oficial. Oficial quer dizer o quê? É o idioma, se alguém falar assim, lá no Brasil se fala o quê? Brasileiro? Deveria ser, não é Brasil? A gente deveria falar brasileiro. Só que a gente não fala brasileiro porque nós já estudamos que como nós ficamos sob o domínio de Portugal, nós herdamos como herança a língua portuguesa. Daí que a gente não fala brasileiro, a gente fala a língua portuguesa, mas tem uma diferença. Nós não falamos a língua portuguesa, nós não falamos o português como se fala em Portugal. Por quê? Porque aqui nós demos o nosso jeitinho brasileiro, nós mudamos muitas coisas no jeito de falar. Continuando a nossa leitura, vou pegar essa caixinha pra cá, vamos lá, ó. Há quem diga, porém, que não se trata de uma língua isolada, mas de variações constantes a partir de uma mesma raiz. Qual é a raiz da nossa língua que eu acabei de falar? É a língua portuguesa. Muito bem. Os sotaques, junto das expressões regionais, fenômeno tão característico aqui no Brasil, são uma prova viva dessa flexibilidade de língua portuguesa. Vamos falar sobre os sotaques. Ver se dá para vocês verem. Sotaques, resultado da influência histórica. Pois, ora, pois. Cada um de nós fala de um jeito. Por quê? Porque nós temos influência de outros povos. Vocês muito bem sabem que o Brasil, ele foi colonizado por Portugal, mas não ficou só por aí, o babado foi forte. O trem foi feio. Por quê? Vieram holandeses, espanhóis, italianos e o bicho pegou. Pegou ou não pegou? Então, para entendermos a origem dos sotaques, deve-se olhar para a história. O território brasileiro sofreu influência direta de diferentes povos em momentos distintos. O que são distintos? Em momentos diferentes. E isso impactou diretamente na forma de se expressar, trazendo sonoridade. O que é sonoridade? Sons diferentes nas nossas falas, trazendo sonoridades peculiares, ou seja, diferentes a determinadas regiões. Vejamos alguns exemplos. Na região sul, gaúchos e catarinenses foram fortemente influenciados por europeus, principalmente alemães e espanhóis. Aquele acentuado típico nas falas é um bom exemplo. Então eles falam barbaridade, tchê. Então eu nem consigo fazer esse R. Por quê? Porque não sou dessa região. Então cada pessoa, de acordo com a região que faz parte ou de acordo com a sua herança de família, consegue fazer o seu sotaque, ou seja, o seu jeito de falar, de pronunciar as palavras de um jeito diferente. Então, quem é do sul, como a minha médica, até esqueci o nome dela, ela fala de um jeito assim, mais barbaridade, mas que isso, tchê? Então, assim, pra mim, que sou nordestina, é como se ela estivesse falando, cantando.
Só que não, né? É o jeito que ela fala, é o jeito da região dela, é o jeito com que ela se expressa. Entre as pessoas da família dela, todos devem falar daquela forma. Então, a gente falou, né, que o pessoal da região sul tem aquele R acentuado típico nas falas e é um bom exemplo. Já na região sudeste, tipo, voltando à região sudeste, quem é da região sudeste, amadinhos? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O que rola aqui, ó? Deixa eu ver onde é que a gente estava lendo. A gente muda de página, pronto, se perde. Já na região sudeste, vale citar o jeito caipira na fala do interior de São Paulo, resultando nas influências portuguesas do século XVI, XVII. E os paulistanos acabaram incorporando um pouco do estilo italiano. Não sei falar como os paulistanos, mas eu sei que eles falam um pouquinho de carne, porta, bosta, merda, torta, porque eu tenho alguns parentes que moram lá em Campinas, né? Que faz parte do estado de São Paulo. É interior, olha bem o R, ó, interior. E eles falam assim. Então, agora a gente já sabe por que eles falam assim. Por causa das influências portuguesas do século XVI e XVII e do estilo italiano. Agora nós vai para Minas Gerais. Em Minas Gerais, a fala carrega um pouco do caipira, utilizando também palavras no diminutivo. É igual falar assim, traz um cadinho de café pra mim. É ou não é? Quem já viu um mineiro falar assim, traz um cadinho de café pra mim, um pedacinho de queijo pra mim, favor. Também tem um R bem enrolado. Isso tudo é influência do pessoal que esteve lá, que participou da Revolução da Inconfidência Mineira. Daí lá eles deixaram esse sotaque meio caipirinha, as coisinhas meio assim, mexigadinha, que eu acho tão bonitinho, gente, eu acho tão fofinho. Então, assim, quando nós estamos falando dos sotaques, nós nunca, never, podemos falar com desdém, com deboche, com ironia. Nós estamos fazendo o quê? Explicando por que cada povo da sua região tem um jeito diferente de falar. Mas é por isso que nós vamos ficar sorrindo da porta, da bosta, da merda que o outro fala? Não. Até porque eu, que tenho um sotaque nordestino, eu fico arretada quando alguém começa a mangar do jeito que eu falo. Uai, professora, que é isso de mangar? Mangar é ficar tirando sarro, né? É ficar gozando do jeito que a gente fala, é ficar diminuindo a gente, porque a gente tem um falar diferente. Então, vocês podem reparar que o nordestino ele tem um falar diferente. Já o mineiro e o sulista ele tem um falar diferente. Então, o R já é diferente. Prestem atenção no jeito que o Faustão fala. Ele já fala assim, ô louco, meu, eu que é mais, eu, porra. Ele tem um R assim que enrola umas 3 vezes a língua que eu não consigo fazer. Isso é o quê? Característico da região em que ele mora. Aí eu vou falar para vocês, e de onde que ele é? Eu não pesquisei, meus amores, não pesquisei. Se ele é do Rio de Janeiro, mas eu acredito que por causa desse R, eu acredito que
que pelo menos o sotaque dele seja do Rio de Janeiro. E a gente sabe também que no Rio de Janeiro tem um sotaque muito forte do S, que a gente vai ver agora. Vamos lá, ó. Ainda no Sudeste, o Rio de Janeiro acabou se apropriando do do português de Portugal. O S com som de X, bastante evidente na antiga capital federal, é o maior exemplo. Então, meus amados, o carioca, ele não fala nascer, como eu falo, ele fala nascer. E ele não fala mesmo, ele fala mesmo. Por quê? É um sotaque, é um jeito de falar. Esses dias meu neto estava jogando Free Fire para variar, né? Porque estudar não quer não, mas jogar Free Fire é uma beleza. E aí o menino chamou ele de VIADO. Falei, menino, tu tá xingando meu neto? Ele falou, não, tia, isso aqui não é sotaque. Falei, não, filho, isso aí não é sotaque não, isso é palavrão. É ou não é? Onde é que você confunde? Sotaque é um jeito de você enrolar a língua ou desenrolar. Ou uma gíria, né? Um jeito de você falar. Agora, VIADO é um palavrão aqui na China, em Roraima, em Rondônia, em Brasília, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então, assim, não é uma palavra muito agradável para você ficar chamando os outros. Nada contra, né? A questão da homossexualidade, que a gente nem vai chegar dentro disso. Mas é uma questão de ofensa dentro de um jogo. E a pessoa se valer de que isso é um sotaque. E para mim, isso não tem nada de sotaque, né? Isso chega a ser um xingamento. Até porque chama o outro nesse sentido, no sentido de diminuir o outro. A verdade, a intenção da pessoa que pronunciou essa palavra, ela quer o quê? Ofender. É ou não é? Então, isso não pode ser considerado como sotaque. Sotaque é o jeito que você enrola ou desenrola a sua língua de acordo com as palavras que você pronuncia e de acordo com a região da qual você faz parte ou da sua herança genética, né? De onde a sua família veio. Continuando, lá vem minha região predileta é porque, gente, essa minha região é predileta, hein? Por que que é? É porque a minha família é de lá, né? Então, na região Nordeste, destaque para a influência holandesa em Pernambuco, sobretudo no século XVII, com Maurício de Nassau. E a região Norte acabou menos exposta à influência europeia. Lembra que eu falei que a região Norte é mais a questão indígena, né? É uma das nossas regiões menos populosa, ou seja, tem menos habitantes. Já a região Sudeste é uma das mais populosas, tem mais habitantes. Então, e a região Norte acabou menos exposta à influência europeia, assim, o sotaque está mais atrelado. Amados, atrelado significa assim, ó, junto. Atrelado às línguas indígenas, povos que sempre habitaram o país. Nunca é demais lembrar que não existe sotaque certo ou errado, melhor ou pior. Isso é muito importante vocês observarem. Fazer esse tipo de juízo, pensar esse tipo de coisa, né? Esse juízo de valor aponta mais na direção do preconceito. Trata-se, na realidade, de um patrimônio cultural da nossa língua,
marcada pela diversidade, que é o quê? É a capacidade que a gente tem de ser diferente. E assim deve ser tratado como o quê? A capacidade de sermos diferentes e daí, por isso, somos especiais. Daí eu fiz uma carinha aqui muito mal feita e escrevi fora o preconceito. Muitas vezes, meus amores, eu estava dando aula e tinha aluno que sorria do meu jeito de falar. Só que isso, meus amados, era só no início. Porque não tem como você conviver um ano todo com o professor e você não se acostumar com o sotaque dele. Você acaba achando engraçado, mas vocês já repararam que o Silvio Santos, ele não fala mas, ele fala mas. E o pessoal carioca fala mais. Por quê? São diferenças de regiões. Agora nós vamos para o legal. Expressões regionais. É aquela coisa que, tipo assim, tu tá num lugar, né? Tipo eu, fui lá em Campinas e tava conversando lá com o molequinho pequenininho, aí ele olhando pra mim, eu falei, o que é, menino? Tu tanto me olha. Aí ele falou assim, ai, tia, você fala cantado. Eu falei, eu falo cantado? É, tia, você fala cantado. Eu falei, não, meu irmão, quem fala cantado é tu. Não, tia, mas quando você fala, parece que você tá cantando. Eu falei, não, meu irmão, quem fala cantando é tu. Então a gente ficou assim, eu já adulta, numa discussão com um molequinho pequenininho, né? Quem é que fala cantado, eu ou ele? Mandando abraço aí pro povo. Quem é que fala cantado, eu ou ele? Então, eu pude perceber o tanto que é estranho. Eu observava a maneira com que ele pronunciava as palavras e ele achava super, hiper estranho a maneira com que eu pronunciava as palavras. Até que o gás acabou e o meu sobrinho falou, e aí, vamos lá pegar a carriola para buscar o gás? Eu falei, que o diabo é carriola, meu filho? Ele falou, ai, tia, carriola que coloca o gás em cima e tem uma roda só, assim a gente leva assim na mão. Falei, meu irmão, não seria um carrinho de mão? Uai, tanto faz. Eu falei, então você traduz. Então, quando eu falo você traduz, é porque eu estou numa região onde eu não domino todas as expressões. Então, carriola para mim era desconhecido. Veio uma amiga minha também, há muitos anos atrás, e ela foi na minha casa e ela falou, nossa, Rosália tem um monte de calunga. Eu falei, livre, que eu tenho um monte de calunga. Que, gente, eu achava que calunga era rato. Rosália tem um monte de calunga na casa dela. Eu falei, não tenho não, minha irmã, não tenho nenhuma calunga na minha casa, não. Sendo que o que, gente? Calunga? Boneca. Onde que eu ia saber que na Paraíba se chamava boneca de calunga? Então, tudo isso vem de onde? Das expressões regionais, que nós vamos agora aprender um cado delas. Um cado significa um bocado, beleza? Bora lá? Mais do que os sotaques, a língua portuguesa falada tem um estilo próprio e diferente de acordo com as regiões do país. Eu tenho que estar sempre olhando, ver se dá para vocês visualizarem. São palavras diferentes, gírias e expressões regionais que, mais uma vez, enriquecem a pluralidade cultural brasileira. Meus amores, pluralidade vem a ver de muitas, tá bom? Então, os muitos jeitos de falar dos brasileiros. Confira algumas palavras e seus significados em diversas localidades do Brasil. Então, aqui no Centro-Oeste, que é a região onde eu moro, aqui, acho que dá para vocês verem. Se a gente falar, ih, véi, arruinou, significa o quê? Fulano arruinou. Como é que ele tá? Arruinou. Piorou de saúde.
Agora, uma coisa que eu não concordo, que carreta seja carro aqui no Centro-Oeste, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente chama carro de carro e carreta é carreta, tá? Então, isso aqui eu procurei no Google, nem tudo do Google se encaixa, né? Então, aqui no DF, carreta é um troço grande, comprido, e carro é carro. Dormir no macio, véi, é viver na folga, né? É não dar um prego numa barra de sabão. Um velho que não dá um prego numa barra de sabão, você só você imaginar. O que é você colocar um prego numa barrinha, naquele quadradinho do sabão? Não é molinho ele? Então você não faz esforço nenhum. Então quando você fala que, velho, você não dá um prego numa barra de sabão, significa que você não faz esforço pra nada. Tu é um morto-vivo, vulgo zumbi. Madurar. Vamos colocar essas bananas aí para madurar, menino. Pra quê? Pra amadurecer. Isso eu concordo. Carreta não. Mas vem de onde? Lá do Sudeste. Empatar. Ô, menino, o sai do meio, tu tá me empatando. Empatando é fazendo o quê? Pra nós é atrapalhar. Agora, eu não sabia, meus amadinhos, que essa expressão era do Centro-Oeste. Eu jurava por Deus e Nossa Senhora que era uma expressão do Nordeste. Eu sempre falava assim, ô vó, sai do meu e eu tô te empatando, menino. Sempre eu achei que empatar fosse uma expressão do Nordeste, mas não é, diz que também é do Centro-Oeste. Então, para nós aqui, principalmente para mim, empatar é atrapalhar. E outra coisa, quando eu falo bem assim, meu irmão, eu não tô com vexame, não. Esse vexame que eu falo, que eu sou do Nordeste, significa que eu não estou com pressa. E já, em outros sentidos, o vexame aqui significa vergonha, né? Pra mim, vexame não é vergonha. Eu falo, não, meu irmão, tem vexame não. Ou seja, tem pressa não, vai devagar. Não se apurrinha não, não se esquente não, vá de boa. Para de mula, nunca falei isso na minha vida e eu sou do Centro-Oeste. Para de mula, ou seja, para de perturbar. Aqui pra mim, aqui no Centro-Oeste a gente fala bem assim, meu irmão, para de encher o saco, para de perturbar, para de azuretar, né? E tá chovendo duro, é chover muito forte. Eu nunca vi ninguém aqui, pelo menos aqui do Distrito Federal, falar que tá chovendo duro. A pessoa tá chovendo duro, só chover pau. Não é não, meu povo? Pra chover duro, só chover pau. E chover pedra. Pra nós, assim, que o trem tá chovendo é forte, tá caindo, tá desabando é o céu. Região Norte. Aí eu não saco nada, gente. Tudo que tiver escrito pra mim, eu digo amém, que eu não vou dizer nem que tá certo, nem que tá errado. Região Norte, o povo diz que se tiver brocado é porque está com fome. Eu já ouvi isso. Menino, tô brocado, tô com fome. Capar o gato, aqui a gente fala também. Eu vou capar o gato, ou seja, eu vou embora. Eita égua de largura, muita sorte. Nunca falei isso também, não. Negócio de égua de largura. Pra mim, égua de largura era um negócio muito comprido, não era não? Não era não, minha nora Jordana? Que é daí do Piauí. Beijo, minha linda. Levou o farelo. Nunca sabia que levou o farelo era morreu. Pra mim, levou o farelo era encher o saco de farelo e tava indo embora com o farelo. Miudinho, eu acho que o miudinho é em toda a região. Miudinho é aquela coisa pequena, ínfima, insignificante. É ou não é? TU. Todo mundo sabe o que é um TU, só que pra nós, TU aqui no DF, TU pra nós não é lagarto, não. TU pra nós é tipo um tatu, é tipo um tatu que come carniça. Pra nós não é lagarto, não. Vigia bem! Vigia bem, gente, é uma expressão do Nordeste. Vigia, macho. Presta atenção, moço. Então, vigia bem presta muita atenção. Opa! Eu tô que saculejo esse negócio aqui, ó. Saculejo também é uma expressão do Nordeste, viu? Saculejar, sacudir, balançar, né?
Então, ó, vigia bem, presta atenção. Presta atenção no serviço, ou seja, tome cuidado, viu? Olha o que você tá fazendo. Repara. Agora vamos pro Nordeste, vamos ver se eu concordo. E aí a minha nora tá aí também, que é do Piauí, tá assistindo, vamos ver se ela concorda, ó. Do Nordeste diz que aperrear encheu o saco. Eu concordo. Ô, menino, deixa de aperrear, menino. Vá aperrear o cão com reza, vá. Vá rezar um texto pro cão pra ver se ele se aperreia. Isso que a gente fala, né? Buchuda. Mas, menino, filha de fulana, não lhe conto. Filha de fulana tá buchuda. Tá com o bucho pelas goelas. Tá ou não tá, meu irmão? Tá grávida. Né não? Cafuringa. Nunca falei isso na minha vida. Cafuringa, coisa muito pequena. Cafuringa pra mim, nunca ouvi. Mas é vivendo e aprendendo. Desmantelar. Falo demais. Ô, menino, não desmantela isso aí não, infeliz, que tu não sabe arrumar. Deixa esse diabo quieto aí. Tu vai desmantelar esse troço todinho, cão. A gente que é do Nordeste fala muito cão e diacho, viu? Nunca vi um trem desse. Então, desmantelar é arruinar, é estragar. Ixi, minha nora tá escrevendo e eu sem óculos, como é que eu leio? É o que é, minha filha? Prenha. Sim, buchuda, prenha. É, prenha. Mas prenha, gente, a pessoa falar que a outra tá prenha. Pode até ser um dizezinho do Nordeste, né? Mas é um trem grosseiro. Porque pra nós aqui do DF, prenha é a vaca tá prenha, a cachorra tá prenha, né? Mas dizer a mulher tá prenha é feio. Mas aqui a gente é de tudo, né? O fuzuê, todo mundo sabe o que diabo é um fuzuê. Eita, deixa esse fuzuê aí, menina, é o piseiro, eita. Então, fuzuê é barulho, é confusão, é o diacho. É aquele trem que ninguém aguenta. Menino, deixa essa fusaca, que eu também falo muito fusaca, viu? Deixa dessa fusaca aqui dentro de casa, viu? Pode acabar com esse cabaré de cego. Agora, cabaré de cego, a gente não pode falar pra menino, não, né? Porque a minha mãe falava muito cabaré de cego. E eu vim entender o que diabo é cabaré de cego depois de velha. E né, trem bonito de falar pra menino, não. Então, não ensina isso por menino, não. Que, o cabaré de cego. Fala isso, não. Macambúzio é aquela pessoa muxoxa, triste. Ah, meu Deus, só esperando a morte chegar. Né? Uma tristonha, murchinha. Agora eu vou para uma parte, gente, que eu não entendo é nada. No sul. Se tiver alguém do sul aí, dá um help. Não é não, Gilberto? Tu é do sul, Gilberto? Tu tá aí assistindo. Tu é de onde, cabra? Tô vendo tua carinha aí. Não adianta tu ficar calado, não. Tu diga aí, tu é de onde? Tristonho também, é? Borocochô, sim. Aqui no Macambúzio, ó. A Jordana disse bem aqui no Macambúzio, ó. Macambúzio, borocochô, muxoxo. Agora vamos pro povo do sul. Tomara que tenha alguém do sul aí para enriquecer o nosso vocabulário. O povo do sul diz que alçar a perna é montar a cavalo. Deve ser, porque tava no Google e o Google é o santo grau da professora. A professora não sabe, procura no Google. Se tá errado, amém. Fazer o quê? Cacetinho. Cacetinho deve ser pão, sim, porque eu vi um negócio lá naquele Kauai lá, que tem umas musiquinhas lá, que o cara faz um pão, não sei o quê. Que pão que você mais gosta? Eu gosto do cacetinho. E eu fiquei escandalizada. Eu falei, que diabo é isso, gente? Uma música de criança dizer que gosta do cacetinho. Quando eu vi que o cacetinho é o pão francês, eu botei pão francês porque aqui no Distrito Federal a gente conhece como pão francês ou pão de sal. Se mais alguém souber outra denominação para aquele pão que a gente come, que abre todo dia, mete a manteiga e come, pode botar aí, tá bom? Olha, Gilberto saiu, não me deu nem resposta, viu? Parabéns para você, viu, Gilberto?
Depois da conversa. Embretar-se. Embretar-se é meter-se em apuros. É meter as caras sem dar conta do serviço. Então, embretar-se é meter-se em apuros. E aqui no Distrito Federal, gente, não pega bem você chamar ninguém de guria. Aqui eles chamam de papagaio, ave, vergamota é... Sim, a fruta, né? Tangerina. Aqui, meus amores, no Distrito Federal, se você chamar alguém de guria ou de guri, pra nós... voltou, né, Gilberto? É uma ofensa chamar alguém guri. Eu sou guria. Pra nós chamar assim, menina guria, tá chamando pra briga. Venha, guria, venha, seu guri. Já não, gente, no sul é normal chamar de guria e guri. Já pra nós aqui, moleque, moleca, guri e guria é chamar pra briga. E por isso que é importante a questão dessa questão do regionalismo, né? Em um lugar, igual o menino falou lá que VIADO, lá onde ele estava era tranquilo, para nós aqui do DF não é não. Não é tranquilo, né? Lindeiro. Diz que lá no sul lindeiro é o vizinho. Oh, meu lindeiro, me dá um cheiro, meu lindeiro. Estranho, pra mim estranho, mas enfim, né? E solito é a mesma coisa que sozinho ou isolado. Então, solito pra mim deve vir lá tipo do espanhol, né? Só, solito. Agora vamos para o Sudeste. Sudeste, bolado, velho. Hoje eu amanheci bolado, velho. Tô boladão, ou seja, estou preocupado. Cara, velho, essa sua roupa aí é da hora. É legal, né? Véi, tu não vai nessa não, cara. Isso aí é fria. É perigoso. Esse cabra, ele é um jacu, né? Ou seja, ele é um bobo, é um ignorante. Ai, eu amanheci hoje numa larica da desgrama. Ou seja, eu tô numa fome da bagaceira, né? E hoje eu não vou pra balada não, que eu amanheci quebrado. Aí a gente pensa, a gente aqui do Centro-Oeste pensa o quê? O bichinho amanheceu todo moído, né? Todo com as costelas doendo, né? Não, quebrado é sem dinheiro. Aqui, meus amadinhos, ó, está a fonte que eu peguei, ó. Se você digitar aí no seu computador ou no seu celular Gama, exclamação, atue no mundo, traduções e interpretações. Aí você abre um parênteses e coloca gamate.com/2018, fecha o parêntese, você vai achar todas essas definições que eu dei, beleza? E agora vocês acham que acabou? Só se tiver acabado minha bateria. Não, ainda tenho 47% de bateria. Vamos que vamos. Não. Vou fazer assim, eu vou encerrar essa aqui e aí vou carregar um pouquinho o celular e eu volto com os exercícios, porque são 5 textos para interpretação, tá? Então, quem gostou dessa live, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos, que daqui uns 20 minutinhos eu vou tomar uma água, eu volto com os exercícios pertinentes a esse conteúdo, tá? Para vocês, ó, um beijo!